Eu ia começar o nosso trabalho de hoje para vos falar de um evento que tivemos a semana passada e que de algum modo mobilizou o mundo inteiro. Trouxe a Lisboa espíritas de 40 países à volta disso para se reunirem em congresso, portanto, grupo de estudo, de trabalho, de reflexão, que foi o 8º Congresso Espírita Mundial. O congresso decorreu em Lisboa, no Parque das Nações, como muitos dos que aqui estamos sabemos, e de facto poderemos dizer que ele foi a festa dos espíritas, uma vez que estiveram, ao que parece, presentes mais de 2.000 pessoas, não é? Então, ele integra-se ou integrou-se dentro de uma série de congressos em que se reuniram espíritas do mundo inteiro, havendo conhecimento do primeiro em Paris, o segundo em Lisboa, como está aqui, em França, ali não consegui ver a data, em Espanha, em Valência, em Cuba, no Brasil, na Colômbia, na Guatemala e, finalmente, voltámos a ter aqui o 8º Congresso Espírita Mundial, desta vez em Lisboa. Portanto, foi a segunda vez que nós tivemos aqui Congresso Mundial. O primeiro foi na antiga FIL, em 98, e agora este no Parque das Nações. Ora bem, foi de facto um momento especial de reflexão, de festa, em que, como dissemos, centenas e centenas de pessoas se dirigiram ao Parque das Nações para assistirem ou participarem neste evento, e aquilo de facto era um pedacinho do céu. Aqui ainda é mais pedaço do céu por causa dos intervenientes, não é verdade? Aqui já não será tão céu, mas aceita-se. Enfim, acreditamos que mobilizou muitas consciências, abriu muitos corações e foi realmente um momento importante. Então, põe-se-nos a questão, como é que o mundo inteiro, de alguma forma, se une para vir a Lisboa e a outras cidades do mundo, festejar o espiritismo? Como é que foi que tudo isto começou a ponto de ter este impacto? E é isso que será hoje o tema da nossa palestra. Muitas das imagens que irão ser passadas aqui vão ser a preto e branco, porque quando apareceu o espiritismo no mundo, não havia assim ainda tanta cor. As coisas eram mais a preto e branco e, portanto, as imagens serão também um bocado a preto e branco, como irão ver. Ora bem, o espiritismo apareceu no mundo através deste senhor. Temos aqui uma fotografia belíssima do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Foi através das mãos e, sobretudo, da inteligência, da capacidade de entendimento, de trabalho, de raciocínio, que o espiritismo, ou doutrina espírita, chegou ao mundo. Ora bem, quem é este senhor? Ele nasceu em Lyon, França, em outubro de 1804. Motivo esse porque costumamos nós os espíritas dizer que outubro é o mês de Kardec, porque foi em outubro que Hippolyte Rivail, que mais tarde iria receber ou assumir o nome de Allan Kardec, como nós vemos nos livros que circulam por aí, foi nesta cidade que ele nasceu. Era de uma família, de algum modo, bem estruturada, de pessoas ligadas às leis, aos tribunais, enfim, o pai era juiz. Era uma família de raiz católica, com alguma projeção e com alguma posição dentro da sociedade de Lyon. O professor Rivail recebeu em Lyon
primeira parte do seu saber, da sua instrução, mas depois os pais decidiram mandá-lo acabar os estudos em Verdun, na Suíça. E porquê? Será que na França não havia professores que chegassem para ensinar o menino? Havia, só que, apesar dos pais serem de origem católica, na altura na França a educação, o ensino, dizia-se que era demasiado clerical, isto é, eram praticamente os membros do clero que ensinavam os jovens e os pais pretendiam que o filho tivesse uma educação mais liberal no que diz respeito à religião, não fosse de algum modo enfiado só para a religião católica. Em Verdun, era diretor da escola onde o professor Rivail aprendeu Pestalozzi. E Pestalozzi era um educador eminente. Ele era também sonhador. Houve uma altura em que ele comprou uma herdade e ali recolhia jovens com dificuldades sociais, de modo a ensinar-lhes as bases para a vida. Não deu certo e acabou por fundar então algumas escolas onde recebia jovens de toda a Europa. Pestalozzi era de facto um indivíduo liberal e que muito influenciou o pequeno Rivail, porque não tinha propriamente uma religião. Ele achava que Jesus para ele chegava. Aquilo que Jesus dizia era tinha dito, aliás, era o suficiente para ele orientar a sua própria vida. E foram essas bases de pensamento que o jovem Rivail levou novamente quando chegou a Paris. Chegou a Paris por volta dos 18 anos e vemos que Paris era uma cidade diferente do que é hoje. Estava a sofrer transformações de vária ordem e uma coisa que me chamou a atenção é que a iluminação era a gás. Era deficiente o tipo de iluminação nas ruas, portanto havia alguma dificuldade de mobilidade. Nas casas, a iluminação era a petróleo ou velas. Enfim, era de facto um mundo diferente em que este jovem se veio instalar. Bem, ele vinha de Verdun com algumas licenciaturas, com alguns canudos, especialmente na área das matemáticas e das físicas, também das línguas, tornando-se um excelente tradutor e inicia então a sua vida académica em Paris. Inicialmente, ele era professor numa escola que ele próprio fundou e que tinha como linhas de pensamento também aquelas que o mestre Pestalozzi lhe tinha ensinado lá na Suíça, e ali viveu durante algum tempo dentro dessa escolinha, que era em Sèvres. Com 28 anos ele casou com esta senhora, se calhar a noiva não era assim, não é? Mas a verdade é que não há outra fotografia, ou pelo menos eu não encontrei, mais recente de Dona Amélia Baudet. Como diz aqui o fotógrafo, era uma senhora, uma mulher de verdade. Isto quererá dizer o quê? Que ela se tornou uma esposa dedicada, companheira, nunca tiveram filhos, mas ajudou sempre o marido nas várias dificuldades que eles tiveram. Naquela escolinha, só por curiosidade, em Sèvres, aquilo deu mau resultado, ele ficou desempregado, olhem, passou a fazer escritas, como se dizia, aqui há uns tempos atrás, agora já não diz contabilidades, não é? Passou a fazer contabilidades para 3 casas comerciais e à noite fazia traduções, uma vez que ele tinha muita facilidade em línguas. Também escrevia livros académicos. E da venda desses livros, todo o esforço, eles conseguiram, de facto, juntar um pecúlio muito significativo, que veio depois a ser importante na vida que se lhe seguiu. Bem, tudo decorria normalmente, até que, por volta dos 52 anos, o professor Rivail é alertado por um amigo
de que nos serões de Paris, lá estão os candeeiros e as velas, como eu tinha falado há bocado, alguma coisa de muito estranho se passava. Havia mesas que giravam, que se movimentavam, que respondiam a perguntas que as pessoas lhe faziam. E aquilo era de facto uma festa e juntava a grande sociedade parisiense, mas a grande sociedade. Era de facto uma coisa incomum. Ora bem, o nosso professor Rivail, mais interessado no emprego que tinha depois no liceu e mais à noite, que tinha que fazer as escritas e as traduções, estava-se pouco borrifando, como se diz na gíria, para as tais mesas, e quando lhe falaram nisso, ele reage de uma maneira inteligente. E diz assim: acreditarei quando puder ver com os meus próprios olhos e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbulo, isto é, a mesa parece que dormia. Por enquanto, seja-me permitido dizer que tudo isso me parece um conto para fazer dormir em pé. Não podia ser. Então, os amigos diziam-lhe que as mesas davam respostas através de movimentos e de pancadas. Ai, não pode ser. E mais, respostas inteligentes, menos ainda. Passa um ano e os amigos continuam a insistir com ele. Você tem que ir ver, porque isto é revolucionário o que se passa. Ainda por cima, se estiverem presentes determinadas pessoas e adaptarem um lápis ao bico de uma cesta, o lápis escreve respostas às perguntas que as pessoas presentes lhes dão, pior ainda. Aí é que não podia ser de maneira alguma. Primeiro ele não acreditou, porque a pessoa que lhe disse era um bocado entusiasta e fazia assim fogo de artifício. Mas passou um ano e os amigos continuaram a insistir. Vem outro que lhe fala por quem ele tinha mais consideração e que o levou a pensar, bem, tenho que ir ver, senão esta gente não me larga. E foi. Ora bem, foi convidado e foi a um serão cuja reunião era às 8 da noite. Lá vai ele, pela Paris cheia de trânsito, até à casa da senhora Pleine Maison, onde assiste então à primeira manifestação das mesas que giravam e que davam respostas. Quando voltou, pelo escuro da noite, ele vinha atordoado. Não pode ser. Isto é sério. A mesa deslocava-se até à porta, fazia vénias se lhe agradava. Batia 3 ou 4 pancadas formando alfabeto e formando palavras, era muito. E isso deixou-o, de algum modo, pensativo. E levou-o a ponderar que situação era aquela, o que é que estaria por detrás de toda aquela movimentação. Alguma coisa estava ali por desvendar. É claro que tipo de perguntas é que as pessoas faziam às mesas? Ora bem, o que é que nós lhe iríamos perguntar se estivéssemos no lugar dele? A que horas quando é que saía a lotaria, não é? Por exemplo, onde é que estão hoje à noite os radares da polícia, etc. Por aí adiante. Pronto. E era mais ou menos dentro dessa linha de pensamento que as mesas funcionavam. E ele, sinceramente, não tinha muita paciência para andar naquilo. Bom, então, um dia resolve fazer a pergunta a ele, lá numa dessas reuniões: se a mesa não possui inteligência, como explicar a coerência das respostas? Porque as respostas tinham coerência com as perguntas que as pessoas faziam. E alguém respondeu, também através da mesa: não sou eu que dou as respostas, somos nós, as almas dos homens que deixaram a terra. E aí é que a coisa complicou. Então, ele viu que estava de facto perante um fenómeno que nunca tinha acontecido. É claro que toda a gente, mais ou menos, ouvia-de falar dos espíritos, não era novidade, não é? Porque os espíritos sempre existiram,
mais ou menos sempre se soube que havia algo para lá da vida, que havia manifestações, também se ouvia a torto e a direito, portanto, agora, que eles se comunicassem desta maneira, era outro departamento. E voltou para casa perplexo. Pensou, não, há aqui qualquer coisa que eu tenho que tirar a limpo, como se diz habitualmente na gíria, isto não pode ser. E foi aí que decidiu investigar e lançar-se na pesquisa daquilo que se estava a passar com as mesas. Esteve para desistir, como eu disse, mas aqueles amigos que o instaram a que fosse lá ver o que é que se passava, quando o viram mais ou menos entusiasmado, mas também mais ou menos capaz de desistir, ofereceram-lhe 50 caderninhos de notas que eles tinham tirado de outras reuniões a que tinham ido e que lhes tinha chamado a atenção. Então aqueles cadernos estavam cheios de texto. O que é que aquilo também eram? Uma bela de uma confusão. Bom, ele põe-se a mirar os cadernos e estava ali um assunto que tinha que se desvendar, porque afinal havia ali muita matéria, era toda em desordem, nem toda lhe interessava, era preciso crivar aquilo. E não lhe interessava porquê? Porque o professor Rivaila percebeu-se que os espíritos que se manifestavam naquelas reuniões não eram donos da verdade. Cada um via as coisas de sua maneira. Achava que as Caldas é uma cidade excelente para viver, outras achavam que o melhor é sair das Caldas por causa das constipações. Portanto, cada um se manifestava de sua maneira, o que deu para os cadernos de apontamentos daquela gente uma confusão ligeira. Houve, porém, um outro facto que o levou a pensar duas vezes. Foi numa das manifestações que ele assistiu, aparece, através da escrita, ou psicografia, como se diz hoje, a manifestação de um espírito chamado Zéfiro. Esse espírito disse o seguinte: eu conheço-te. Nós já vivemos juntos. Vivemos na Gália, que era uma zona onde, mais ou menos, podemos comparar geograficamente falando, a zona onde viveram os celtas. Nós éramos amigos, éramos reencarnacionistas, isto é, acreditávamos na reencarnação, e tu vai para a frente com a pesquisa do que se passa através das comunicações das mesas, porque eu sou teu amigo e vou-te ajudar. E aí o professor Rivaila sensibilizou-se. Disse-lhe Zéfiro também que nessa altura em que eles eram sacerdotes druidas, o nome de Hipólito Rivaila era Allan Kardec. Então, o professor Rivaila guarda o nome. Entretanto, noite após noite, lá ficava a sua esposa Amélia, sozinha, em casa, enquanto ele ia pesquisar aquilo que os espíritos diziam e trazia para casa o resultado do que tinha conseguido. E ela foi sempre a secretária dele até ao fim, sempre companheira. Bom, uma vez também, já ele redigia fortemente em casa, compilava, passava a limpo, não tinha computador nem nada disso, passava a limpo tudo aquilo que se ia passando lá nas reuniões e que trazia em bruto, o que lhe interessava e o que interessava menos. E uma vez por semana ele ia às tais reuniões que era na casa da família Baudin. Houve altura nas primeiras vezes em que ele ia a serões sociais em que estava muita gente, mas uma vez há um pai que tinha duas filhas, Júlia e Carolina, e que lhe disse: olha, se o senhor quiser assistir a reuniões mais fechadas, mais familiares, pode fazê-lo em minha casa, que eu faço isto todas as semanas, portanto pode lá ir, que nós temos muito gosto em recebê-lo e será uma coisa mais simpática, mais restrita. E assim foi. Então ele lá ia todas as semanas e trazia, de facto, material que depois ia fazendo a triagem, ver o que é que saía dali. E levava sempre preparadas as perguntas que queria fazer aos espíritos.
que eram respondidas então através das mãos daquelas meninas. Bom, primeiro, já falei, com um lápis adaptado a uma cesta, as pequenas punham a mão sobre a cesta e o lápis delineava a escrita, e depois tiveram a feliz ideia de pegar diretamente no lápis e pôr a cesta do lado, e aquilo deu o meu resultado. Pronto. Agora, há de facto um assunto de algum modo interessante também ainda nesta primeira parte. É que o professor Rivail, que não era médium, em casa dele nunca houve manifestações mediúnicas, à exceção desta que vou dizer agora. Um dia, ele estava em casa, à noite, a trabalhar, e ouviu pancadas fortes nas paredes. Diz ele, dentro daquilo que nos deixou, que na altura morava ele na Rua dos Mártires, num segundo andar ao fundo, como está aqui. E ficou intrigado com essas pancadas, e quando foi à próxima reunião perguntou aos espíritos se aquelas pancadas tinham algum significado. E o espírito disse-lhe que sim. Olha, era eu, o teu guia, protetor, teu amigo, que estava de olho naquilo que estavas a fazer, porque o que tu estavas a fazer estava mal. O que estavas a escrever é errado, não é assim. E estava a tentar exatamente chamar-te a atenção para isso. Portanto, já sabes que eu estarei sempre aqui para te tirar dúvidas. E agora, quando chegares a casa, vais ver o capítulo que estavas a escrever na altura e verás que aquilo não faz sentido. E foi por isso que ouviu as pancadas. Bom, então, dizia eu que o professor Rivail e sua esposa moravam na Rua dos Mártires, em Lisboa, em Paris. No número 8 da Rua dos Mártires, muito próximo de Montmartre, Sacré-Cœur, bom, zona histórica de Paris. Agora, porque é que aquelas fotografias ali são tão tristes? Ora bem, é porque onde ele vivia, isto era um pátio, um pátio interior, isto é, só tem a porta, o número 8 que dá para a rua, e tem uma campainha. Lá dentro do pátio, isto aqui é o page-up, não é? Sim. Não anda. Dentro do pátio é que estavam as casas. Portanto, este casal morava dentro de um pátio. As janelas deles não davam para a rua. Tudo estava dentro do pátio. A gente passa a rua, só tem esta porta. Mais nada. O resto são lojas e continua. Lá de trás dos prédios é que eles moravam. Aquilo que nós chamamos aqui um pátio, não é? Bom, então eles moravam no segundo andar, numa casa muito modesta. Esta família, que como tínhamos dito, era uma família que estava bem na vida, não é? Ele era professor, fazia as contabilidades à tarde, à noite, e viviam então numa casa tão modesta como aquela que nós vimos ali. Muito se ocupou o professor Rivail em compilar tudo aquilo que os espíritos lhe diziam. E passados 2 anos, ele achou que tinha material que chegasse para publicar um livro. As informações que os espíritos lhe davam eram de tal forma importantes e revolucionárias que mereciam ser apresentadas ao mundo, porque mudavam a maneira de pensar da humanidade. Na altura, como disse, a população mundial de alguma forma estava massacrada com a vida, e estava ali a resposta para todas as questões que se punham às pessoas mais sensíveis no seu dia-a-dia. Então, chega o professor Rivail a este imponente edifício, saindo da sua casa simples até ao Palais Royal. É aqui que ele encontra a livraria que lhe irá publicar o livro com que tinha sonhado. Ele achava que aquilo que os espíritos lhe diziam era o consolo que Jesus tinha prometido há 2000 anos. E que era tão importante
que não iria ficar só para ele e para as pessoas que o rodeavam todas as ideias importantes que ele tinha recolhido ao longo daqueles anos. E é no Palais Royal, na Galeria de Orleans, é de Antúlio Livreiros 13, no dia 18 de abril de 1857, que sai a lume, num sábado pela manhã, um bebê que nasceu e que foi colocado na montra sobre um pano vermelho. Por cima tinha em francês Vie de Paraître. Era o bebê Livro dos Espíritos. O primeiro Livro dos Espíritos, publicado, portanto, em 1857, tinha como autora Allan Kardec. Muito hesitou o professor Rivail antes de escolher o nome que havia de ter como autor desta obra, mas achou que, sendo ele muito conhecido na sociedade parisiense, seria importante que o livro não tivesse, de algum modo, a projeção do seu nome. E por isso ele escolhe o nome de Allan Kardec, que tinha sido aquele que lhe tinham dado os espíritos como informação de outras vidas anteriores. Este livro, o 18 de abril de 1857, causa uma revolução profunda na sociedade parisiense e também do mundo. O livro chegou de manhã, a um sábado, como dissemos. Era um livro simples, tinha 501 perguntas e respostas. Saíram, na altura, 1200 volumes. O professor tinha pensado, se o livro se vendesse, fazer nova edição, mas isso nunca veio a acontecer. Ele à tarde foi lá à livraria. Já tinham sido vendidos 50, o que era uma venda muito considerável. Discutiu com a dona da livraria, que tinha tido sérias dúvidas em o apoiar, e ainda bem que não apoiou, tomou a seu cargo sozinho os custos da edição, e o preço fixado foram 3 francos. Então, o livro é de facto muito falado, tem muita projeção, ultrapassa em muito aquilo que o professor Rivail esperava, e curiosamente são figuras públicas que se interessam pelo livro, de tal forma que em anos seguintes, o imperador de França, na altura Napoleão III, o chamava de vez em quando ao Palácio das Tulherias, onde ele vivia, para tirar interrogações sobre a própria vida e sobre as descrições que ele fazia no livro, para conversarem acerca daquilo que ali se passava. Então, no dia em que é lançado o Livro dos Espíritos e aparece pela primeira vez o Espiritismo no mundo, em casa do professor Rivail, esta é a fotografia mais bonita que eu tenho. Eu estava feliz da vida, não estava? Feliz e nova. Bom, esta é uma das colunas do Palais Royal. Então, em casa isto eu à parte. Então, nesse dia, 18 de abril de 1857, ouçam, o Livro dos Espíritos é a base da nossa felicidade. Há ali consolo para todas as questões, até as mais profundas da nossa vida. Portanto, ele merece-nos toda a consideração e também todo o nosso carinho. E foi aquilo que se passou naquele dia em que o livro é lançado em Paris. Há quem o compre, há quem o ofereça, há quem pergunte quem é o autor. Há quem saia com ele rapidinho e vá direito à questão que mais lhe interessa, por exemplo, sobre o casamento. Como é que o Espiritismo vê o casamento? Será tormento? Será bênção? Poder-se-á dissolver ou não? Sobre a perda de entes queridos?
O livro está de tal maneira bem feito, com perguntas tão diretas, que encanta qualquer um e rapidamente se vai àquilo que nos está a interessar, se andarmos por ali a folhear. Portanto, o livro tinha esta beleza. Por isso, à noite, depois de fechar a papelaria e já se terem vendido uma série de livros, o que é que aconteceu na casa dele? Uma festa. A casa era pequena, como estamos novamente a ver aqui, era lá dentro do pátio, não interessa. A verdade é que se juntaram ali as médiuns que o ajudaram a construir o livro, os pais, porque elas eram jovens, familiares, pessoas da sociedade que o tinham empurrado para a frente e fizeram uma festinha. Ali nasceu a ideia. Como veem, Amélia Bodin tinha uma linda de uma pregadeira. Tinha sido o marido que lhe tinha oferecido quando fizeram 25 anos de casados. Então, ali está, ela era de facto a anfitriã da festa, e perante a projeção que o livro já estava a ter logo no primeiro dia, eles pensaram, e as questões que se lhe punham, pensaram que seria importante fazer um jornal. Isto é, mensalmente ir informando a sociedade e o mundo das comunicações que se iam recebendo e trocando ideias, porque, entretanto, ele começou rapidamente a receber muita correspondência, embora ainda não houvesse correio aéreo. Mas, de qualquer forma, a correspondência ia chegando com alguma rapidez. Então, resolveram ali fazer o tal jornalinho. Resolveram também que iam passar a juntar-se em casa de Kardec para formarem uma sociedade e fazerem ali uma investigação mais profunda. Assim aconteceu. Ali resolvem lançar a Revue Spirit. Isto aqui é um facsímile de primeiro número, que surgiu logo em 1858. Bom, a Revue Spirit era mensal e compilou 12 volumes até ao fim da vida de Kardec. Aqui temos um outro exemplar, e ele teve uma ideia muito interessante, que de algum modo lhe fez ganhar adeptos e projeção. Uma ideia que não era parva. Ele ia aos jornais locais, via acontecimentos que tinham chamado a atenção por algum motivo que eram publicados nos jornais, e do jornal ele comentava na revista espírita aquele acontecimento, dando-lhe o enfoque espírita, isto é, dando-lhe a explicação que aquele acontecimento tinha à luz da doutrina espírita. Vamos imaginar alguém que se tinha suicidado e foi notícia. Ele ia comentar aquele assunto na revista espírita e explicar quais eram as desvantagens para o espírito de ter cometido aquela situação. E isso chamava a atenção das pessoas. E as pessoas escreviam-lhe e queriam saber, e tudo isso ia formando o volume da revista. É claro que o trabalho foi sobrando para a esposa, como é evidente. E é assim que, com tanta informação do mundo inteiro e de muitos grupos que também resolveram fazer investigação e iam comunicando para Paris, eles resolvem formar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com lei, isto é, legalmente formada, em abril de 1858, como vem logo a seguir ao lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. A segunda edição do Livro dos Espíritos surgiu em 1860, a que nós temos agora. A de 1857 era a tal das 501 perguntas, a que estava lá no paninho vermelho, não é? Depois, a definitiva saiu então em 1860. Bom, em 1858 ele forma a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, legalmente constituída, como já falei, Galeria Valois, também no Palais Royal,
E decididamente acaba por mudar depois para a Passagem Santana. A passagem é uma passagem mesmo, entre uns prédios e os outros, que depois dá acesso a galerias comerciais. Temos aqui a galeria, a Passagem Santana, ali estou eu à porta, à espera se vocês vão, mas ainda lá não vos vi. E esta é, portanto, a Passagem Santana, onde no primeiro andar, isto tinha umas portas, e no primeiro andar, que se vê aqui, estava então a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e foi ali que todas as investigações se fizeram. Todas aquelas que produziram o Espiritismo para o mundo. E é assim, através de uma produção intensa, de um trabalho incrível, que Allan Kardec lança o novo livro dos Espíritos, o definitivo, como falei, em 1860. O livro dos Médiuns é lançado em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo vem a lume em 1864. O Céu e o Inferno vem a lume em 1865. E a Gênese, última obra que compõe a base do trabalho espírita, aparece em 1868. Está aqui o edifício que contém toda a doutrina espírita. Tudo aquilo que nós precisamos saber para nos orientarmos na vida está nestas 5 obras. O professor Rivail viveu intensamente a sua vida. Os espíritos já lhe tinham dito, por mais do que uma vez, tivesse cuidado com a saúde. Mas ele não podia perder tempo. Era essa a filosofia dele, tinha que ser. Havia muitas coisas que precisavam ser escritas. E mais, ele fazia de vez em quando, fez algumas viagens por França, e cada vez que ele saía, vinha de alma cheia. O que não quer dizer que também não tivesse muitos dissabores, muitas críticas, no que respeita, por exemplo, e aí está bom de ver, às verbas que ele oferia da venda dos livros que iam saindo. Então, mas isso estava visto. Não é? Se havia negócio, se havia troca de dinheiro, há de haver sempre quem pense que o homem está a encher os bolsos à custa dos espíritos. E isso entristecia muito. Outras vezes lá vinha uma carta que o animava e ele: vamos continuar, isto é para continuar. E os espíritos iam por trás, impulsionando-o a que ele tivesse que fazer aquilo. Algum dia ele pergunta numa reunião: então e se eu não quiser fazer isto? Isto dá montes de trabalho. A minha vida está focada nesta situação. E os espíritos responderam: alguém te substituirá. Falámos que Kardec tinha uma missão. E teve uma missão. A missão dele era transferir a ideia dos espíritos, do mundo espiritual, de como ele funciona, do modo como nós nos iremos encontrar após largarmos este corpo. Alguém tinha que fazer aquilo. Todos os espíritos têm uma missão. Quando recebem um corpo físico, vêm à Terra com uma missão. Eu posso ter vindo com a missão de pôr à prova a paciência das pessoas que vêm ao centro espírita. Pronto, é essa a minha missão. Agora, é uma missão mais ou menos, porque senão o outro há de vir pôr à prova, calha bem. Mas a verdade é que este tipo de missão, se alguém não o fizesse, se ele rejeitasse, alguém tinha que fazer. Porque era demasiado importante e porque Jesus já tinha dito: meu Pai vos enviará o outro Consolador. E aquilo que está nas páginas destas 5 obras é o Consolo. Então, vamos ver. Morreu Allan Kardec no dia 31 de março de 1869. Agora, estou quase a terminar. Será que este homem não tinha um sonho? Que a vida dele era só andar de casa em casa, a ouvir e a tomar nota daquilo que os espíritos diziam, queimar, no bom sentido, serões em cima de serões,
sujeitando-se aos olhares menos simpáticos daqueles que frequentavam a grande sociedade parisiense ou não? Será que ele não pensava em ter uma casa linda, sem ser lá nos fundos do pátio? Já tinha vivido noutras igualmente parecidas com esta, uma casa de renda, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aquilo era o contrato, já estava a acabar, ele ia ter que se mudar e pensava mudar. É claro que ele tinha um sonho da terra, da vida, que não fosse este. E qual era o sonho dele? Como todos nós, seres humanos, ter uma casa, não é? Aquelas eram de renda. Ele tinha uma. Ele tinha uma casa que ficava na altura bastante fora de Paris, na Avenida Segura. E dividia o seu tempo entre a sua casa simpática e ali o núcleozinho fechado junto de tudo, onde ele construíra o seu mundo e tinha a sua missão. De tal modo que ele se viu pressionado em termos de tempo, que mudou a residência exatamente para a Passagem Santana, onde estava, como vimos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aquilo era exíguo, já vos vou mostrar o espaço, mas morava ali. Morava ali, dormia ali, comia ali, trabalhava ali. Metade dos móveis da casa da Avenida Seguro para lá estavam, outros vieram e aquilo era um vai-vem, mas ele tinha que estar ali. Porque era ali que tinha as suas coisas, apesar da exiguidade e da dificuldade do espaço. Acontece que este é o espaço interior da Passagem Santana. Esta foi a realidade em que Kardec viveu grande parte da sua vida e morreu. Lá está embaixo a porta, eu já tenho medo de mexer nisto, e depois a escada que dá acesso às salas, isto está aqui, é isto, às salas onde eles faziam então as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde discutiam os assuntos, os filtravam, os que haviam de ir para a revista, os que não haviam, os que haviam de fazer parte das obras subsequentes ao Livro dos Espíritos, enfim. Como eu disse, estava a acabar o contrato de renda da Passagem Santana. Mas o professor Rivalho também estava cansado. Por isso, ele resolveu mudar os escritórios da sociedade para um outro espaço e, decididamente, estava exatamente a despejar o andar da Passagem Santana, em que passara uma grande parte da sua vida. E um dia, quando já não havia quase nada, a casa estava despejada, como agora se diz, ou quase. Ele estava de armas e bagagens para ir para a sua casinha na Passagem Santana, na Avenida Segura, onde tinha já comprado uma superfície grande de terra e pensava construir 6 pequenas moradias com jardim para acolher pessoal trabalhador espírita, para que fizessem ali um núcleo de trabalho com condições ótimas, não é? Ele achou que se fosse para a Avenida Segura ia estar mais em cima das obras. Eram mais 6 casas que serviam então para servir o empenho dos trabalhadores espíritas. Esta foi a realidade. Na manhã de 31 de maio de 1869, enquanto aviava um maço de revistas espíritas para um rapaz, ele caiu no chão fulminado e faleceu. Ficou num colchão que ainda lá havia, no chão, até que depois o levassem. Ora bem, esta foi a realidade. Nunca chegou a viver um dia de sonho, um dia tranquilo para si e para os seus, mas deixou o mundo com a maior luz que podemos encontrar ainda hoje à superfície do planeta. Talvez por isso o Espiritismo tenha encantado gente tão boa. Pessoas que fazem de nós capazes de entender um pouquinho melhor o mundo. E tornou-se compensador ao ver
o Congresso Mundial, eu pensei assim, isto é um bocadinho do céu. Aquilo que estava ali era um bocadinho do céu. Gente tão boa, de todo o mundo, encantados por aquilo que eu também me encantei. E, de facto, torna o grupo mais familiar e unido a Kardec. Finalmente, ele deixa-nos duas mensagens muito importantes. Uma é a ideia de que a reencarnação existe e que todas as dificuldades por que nós passamos, situações menos boas ou melhores, que vamos vivendo ao longo da vida, são reflexo daquilo que ou fomos em vidas anteriores, ou programámos para esta vida, ou Deus resolveu nos pôr à prova para testar a nossa capacidade de evolução. Explica-nos Kardec que não há penas eternas e que cada um é responsável pelos seus próprios atos perante a providência divina. E depois deixou-nos ainda a frase: fora da caridade não há salvação, ou seja, não é necessário professarmos qualquer religião. Não temos que ser necessariamente adeptos desta ou daquela seita. Só temos que viver do melhor que pudermos e soubermos o sentimento de caridade. Não a caridade esmola, mas a caridade de compreensão, tolerância, entendimento, fraternidade uns com os outros. Essa foi, sem dúvida, a mensagem que de um homem que teve um sonho se projetou no nosso universo. E pronto, era esta a mensagem que eu tinha para vos trazer nesta noite.